Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Era de Lua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje vim bater um bate-papo com vocês, como eu adoro sempre fazer, que é vir conversar com vocês sobre alguma experiência de vida, sobre reflexões, né, que eu tiro de vivências também. E assim, quando eu pensei em falar sobre esse assunto, eu não pensei em um título exato para colocar nesse vídeo. Mas acredito que conforme eu vou editando e tudo mais, eu vou conseguir abrir um pouquinho a minha mente para um título específico. Mas hoje, assim, eu vim falar com vocês sobre uma situação que eu vivi quando eu terminei meu relacionamento, meu primeiro relacionamento, e tirar, gente, reflexões que hoje eu tenho para minha vida. Tem um vídeo aqui no canal que é um vídeo sobre perguntinhas indiscretas, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também para você não deixar de conferir, onde eu converso com vocês assim sobre uma parte de arrependimentos. Tem uma perguntinha que é exatamente essa: você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Se sim, o quê? E eu falei assim uma lista extensa de arrependimentos que eu tenho para minha vida. E uma das coisas que eu falei lá foi a seguinte coisa: eu também me arrependo de uma situação em que eu cedia, em que eu me entreguei para certas pessoas, achando que eu estava metendo louco e tudo mais, e aí eu percebi que não era bem assim a situação. Então hoje eu vou falar sobre isso, situações que eu entrei, né, após eu ter terminado, que não foi nada recente, de verdade, não foi nada recente assim, mas que assim, no final das contas, eu achei que eu estava como beleza, e não estava. Essa situação que eu tô falando com vocês poderia se encaixar belamente assim, poderia se encaixar perfeitamente naquela frase: superar uma pessoa se relacionando com outra é como se secar com toalha molhada. Mas assim, no meu caso, eu não estava tentando superar ninguém, até porque eu já estava meio que superada naquele relacionamento que eu tinha vivido. Mas sabe quando você tem aquela leve sensação de que, caraca, cara, eu perdi tanto tempo da minha vida com uma pessoa que no final também não valeu a pena, que eu perdi tantas experiências, que eu perdi tantas coisas que eu poderia estar fazendo, e aí você achar que você tá maduro o suficiente para entrar em situações que você não sabe lidar e nunca soube lidar, e aí você acabar quebrando a cara. Então eu vou explicar mais ou menos assim o que foi que aconteceu para vocês, e aí a gente vai refletir sobre no final do vídeo. Então foi assim, eu terminei em setembro de 2016, eu acho, que eu estava com 17 anos, e aí eu conheci uma pessoa em abril de 2017, eu acho que foi isso. Então assim, foi bastante tempo depois. E claro que eu já tinha me relacionado com outras pessoas antes, tudo mais, já tinha rolado uns beijinhos aqui, outro ali, só que assim, ficar mais sério, tipo, a gente tá só ficando, mas essa querendo ou não é só com aquela pessoa ali. Foi por volta de abril de 2017 e aí eu conheci essa pessoa. Como que eu estava quando eu conheci essa pessoa? Estava naquele auge de, eu vou curtir, vou conhecer pessoas novas, sem me envolver sentimentalmente, sem criar expectativa com nada, eu vou chegar falando para todo mundo que eu não quero nada sério, então nem adianta se apegar, entendeu? Então, vocês já estão sentindo aí, né? Então, assim, eu começava, toda pessoa que eu conhecia, eu falava isso: olha só, não tô querendo dar na série agora, então se for o seu objetivo, não vai dar certo. E assim, na verdade, eu não conheci muitas pessoas, porque eu usava muito aplicativo de relacionamento e eu era bem enrolona, de verdade, gente, de verdade. Eu ficava assim, vou conhecer gente de longe. Mas quem disse que eu ia pra longe pra conhecer o povo? Não ia mesmo. E aí eu conheci uma pessoa perto e aconteceu, calhou da gente se conhecer e tudo mais, enfim, a gente começou um rolo aí entre a gente. E desde o início eu falava pra ele: olha só, não quero nada sério, até porque, assim, acabei de um relacionamento agora, apesar de já fazia meses, mas eu só acabei de sair de um relacionamento, não tô querendo nada sério, não quero me prender a ninguém e tudo mais. E realmente, no início, meu pensamento estava esse. Até que, assim, eu comecei a perceber que eu estava me apegando à pessoa, à companhia, a tipo, aquela velha história que eu conversei com vocês sobre também como era meu antigo relacionamento. Muitas das vezes eu não terminava porque eu tinha medo, que eu tinha receio de achar que eu não conseguiria ficar sozinha. É igual assim, eu até os meus 13 anos, eu não tinha namorado ninguém. Então, eu não tinha criado expectativa, não tinha me acostumado com uma situação e depois desfeito dessa situação. Querendo ou não, quando a gente está num relacionamento com alguém, existe uma certa rotina, certos acontecimentos que você tem com essa pessoa, que você acaba se acostumando com isso. E aí, quando você vai terminar, quando você
dar fim a uma relação são, às vezes, essas pequenas situações que você fica assim, poxa, se talvez eu estivesse com fulano, isso aqui teria acontecido. Então, assim como eu tinha esse pensamento lá atrás de, sábado agora ninguém mais vai vir na minha casa. E aí eu comecei a ter esse pensamento de apego relacionado a isso. A gente sempre costumava se ver por volta de sexta, sábado, não sei, mais ou menos assim. E eu sempre pensava isso. Agora minha rotina é essa. De uma vez ou outra, final de semana, eu tenho uma pessoa para eu ter contato e tudo mais. Enfim, aí minha mente começou a se apegar nesse sentido, do costume. Não é à toa que também, enquanto eu estava conversando, conhecendo ele, eu parei de conhecer outras pessoas, entendeu? Então, assim, a gente começa a focar em uma coisa só, tudo mais, e tem aquela velha história. A Vitória que achava que estava super madura emocionalmente, que ela conseguiria tirar uma coisa dentro dela que ela ainda não tinha trabalhado em cima. Que era essa questão do apego, de se acostumar com as pessoas, de colocar uma expectativa em coisa que não é. Eu acho que eu externava tanto isso de que eu não quero nada sério, eu não quero me apegar, não sei o quê, para eu mesma acreditar nessa palavra, entendeu? E acabou que quando eu me vi dentro da situação, não foi isso que aconteceu. E aí foi passando, foi passando, foi passando. Depois, acredito que lá para junho, julho, agosto, não lembro. Porque eu lembro que foi nesse período de festa de São João, as coisas assim, porque eu lembro que me veio na minha cabeça assim, eu com uma blusa disso, entendeu? Eu lembro que aí teve um período que ele conversou comigo, falou que era pra gente dar uma pausa e tudo mais. Eu falei, tudo bem, ok. E foi ali que eu me dei conta que eu já estava imersa na situação, entendeu? Então aí eu fiquei pensando, putz, mano, por quê? E aí eu comecei a me dar conta ali de que assim, eu não estava totalmente aberta a situações, a pessoas já chegarem na minha vida e simplesmente ficarem ali alguns diazinhos e depois ir embora, entendeu? E foi quando eu comecei a me dar conta de que eu não estava completamente preparada para entrar nesse estilo de vida, que é o estilo de vida que eu estava conhecendo pessoas, que eu estava querendo ter amizades novas e tudo mais, não sei o quê, sem me apegar emocionalmente, a ponto de, tipo, não sofrer caso essa pessoa do nada saia da minha vida. E aí eu percebi que eu sofri, fiquei meio que assim remoendo, fiquei chateada, tudo mais. Mas enfim, depois de um tempo, né, superei entre aspas. Aí depois disso a pessoa voltou, depois de um tempo, não sei quanto tempo, a pessoa voltou. Aí eu, mais uma vez, naquele vídeo também tem mais um arrependimento que foi esse, de quando a pessoa retornou, nananã, e aí eu fui lá e cedi novamente. E isso que aconteceu. E como isso acabou, gente? Já vou logo assim pro final, porque durante não tem muita coisa interessante para ser conversado. Mas uma coisa assim que eu sempre fiz questão de fazer, gente, era de conhecer as pessoas no sentido geral. De saber mais sobre a vida, de saber mais sobre o passado, porque sim, querendo ou não, o passado também fala muito sobre as pessoas. E uma coisa que eu tinha descoberto, né, quando eu ia conversando com ele, é que ele tinha uma pessoa que era amiga dele e que aí, do nada, eles se separaram, assim, na amizade. Ele já tinha gostado dessa menina, tudo mais, só que aí ela namorava. Eu não sei, aconteceu um rolo lá. E aí eu sentia uma coisa dentro de mim. E assim, por isso que eu falo, muitas das vezes as coisas acontecem e eu já senti e não me dei conta. E eu senti uma coisa dentro de mim no sentido, cara, era uma coisa tão legal, na verdade. No início eu sentia que realmente, provavelmente, o que eles tinham no quesito de amizade era uma coisa muito forte. E eu pensei, cara, vai voltar. Com certeza vai voltar. E aí, dito e feito, né, gente? Depois de um tempo, ele veio conversar comigo, falando que essa menina tinha terminado o relacionamento e tinha pedido para eles conversarem e tudo mais. Aí eles saíram, ela pediu perdão a ele e tudo mais. Ok. Nesse mesmo dia que tinha acontecido isso, a gente se encontrou para ficar e depois simplesmente ele nunca mais falou comigo. Tipo assim, nunca mais falou comigo mesmo, nunca mais mandou mensagem do tipo, cara, vamos terminar, tudo mais, tipo, encerrar o ciclo, até porque a gente não tinha nada sério, essa é a verdade. Mas da primeira vez ele encerrou o ciclo, da segunda vez nada mais justo que ele encerrasse o ciclo também. E assim como ele não me procurava, eu não ia procurar ele, gente, não por orgulho nem nada, mas porque assim, eu já sabia que era uma coisa que iria acontecer, então eu já estava meio que preparada para aquilo ali, mas eu não imaginava que seria dessa forma tão insensível, da pessoa simplesmente nunca mais falar nada, entendeu? Não dar uma satisfação, colocar um ponto final ali na situação. Então, essa foi a situação que aconteceu. Assim, de todas as pessoas que eu me relacionei depois que eu terminei, essa foi a que realmente me marcou,
no sentido de que depois, quando eu fui entender o que tinha acontecido, eu me senti a pior pessoa do mundo. A minha autoestima simplesmente despencou. Porque eu me vi numa situação assim que, caraca, eu consegui me enganar, eu deixei que as pessoas me enganassem e foi isso, o combo perfeito. Eu me enganando desde o início, achando que eu tinha essa maturidade emocional de conhecer pessoas sem me envolver sentimentalmente, de fazer uma pessoa se tornar parte de uma vida minha, sem criar uma relação com ela, no sentido de, gente, eu não era apaixonada por ele, eu não sentia amores por ele, não, mas devido a também algumas situações de vida que ele conversava comigo, eu comecei a criar uma empatia por ele, eu comecei a criar sabe quando assim, você conhece uma pessoa e que você percebe que é uma pessoa que se tivesse um pouquinho assim a mais de oportunidade, seria uma pessoa top. Então eu sentia isso e eu sentia essa empatia e tudo mais, foi mais aquela coisa de tipo, ah, eu vou cuidar, eu vou ajudar, entendeu? Sendo que você não cuidava nem de mim. Então, gente, decidi cortar esse vídeo aqui no meio pra eu falar algumas coisas. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que na hora que eu comecei a editar esse vídeo, e tava bem nessa parte aí onde eu falei, em que eu sentia uma empatia muito forte por ele, era essa coisa de eu ter que cuidar, de eu ter que zelar, de eu ter que evoluir a pessoa. Eu não sei se vocês já viram algum post no Facebook ou no Twitter, qualquer lugar que seja por aí, que tem aquela velha frase que é mais ou menos assim, de que uma mulher evoluída tem que desconstruir um homem, não sei o quê. Enfim, não sei. Se eu achar, eu boto a imagem pra vocês. E eu lembrei nitidamente disso, porque foi uma coisa que foi implantada em mim desde muito tempo lá atrás, quando eu estava namorando, de que eu era a pessoa que eu precisava cuidar desse meu namorado, que eu precisava fazer com que ele não se matasse, que eu precisava fazer com que ele saísse da depressão, que eu precisava fazer com que ele viesse pra igreja. Então, se você não tá entendendo o que eu tô falando, vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que eu falo sobre o meu antigo relacionamento, aí você vai entender. E eu me dei conta de que eu não estava curada emocionalmente, porque eu trouxe os mesmos erros do antigo relacionamento para esse que eu estava tendo, né? Porque olha que não era um relacionamento sério nem nada, mas eu trouxe essa minha empatia, esse meu afeto por ele, era porque eu achava ele uma pessoa tão incrível, inteligente, que eu ficava pensando, mano, eu preciso ajudar esse garoto a se encontrar de alguma forma, eu preciso ajudar essa pessoa a sair dessa zona de escuridão que ela tá vivendo e reconhecer pra essa pessoa saber o quanto essa pessoa é top, que ela vai conseguir alguma coisa na vida. E assim, não me entendendo como melhor nem nada, tá? Mas era muito louco isso, porque depois eu fui percebendo que em todas as pessoas que eu me relacionava um pouquinho mais sério, eu me colocava nesse papel de que eu precisava ajudar, de que eu precisava cuidar. Muitas das vezes as pessoas também me colocavam nesse papel, que foi o caso do meu primeiro relacionamento, e eu acredito que deve ser por isso que eu trouxe isso por muito tempo em mim, o que me fez ter certeza mais ainda de que eu não estava preparada para entrar em qualquer relacionamento que fosse, nem que fosse um beijinho aqui, uma ficadinha ali, mas eu sempre ia me colocar nesse papel. Entendeu? E é por isso que eu sentia essa coisa tão forte. Primeiro pelo fato de que era uma coisa tão louca. Essa questão de problemas psicológicos, essa questão com o problema da família, era muito parecido com o antigo relacionamento. Então eu comecei a ver situações parecidas e eu comecei a pensar, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Do nada, uma alerta dentro de mim. Preciso fazer alguma coisa, assim como foi colocado lá atrás também. Então é muito louco perceber tudo isso. E é mais uma prova, mais uma coisa, por isso que eu falo. Quando a gente sai dessa situação, a gente percebe tudo. Nossos olhos se abrem de uma forma que a gente fica assim, mano do céu, como é que eu errei nisso, gente? Não sei. Mas é muito louco. E, então, eu só fiz esse adendo aqui pra vocês entenderem um pouquinho de como eram as coisas dentro de mim, de como a gente realmente precisa se curar de tudo, de todas as mazelas de relacionamentos passados pra gente entrar em qualquer relação que seja. Porque corre muito risco mesmo da gente trazer coisas com a gente e a gente não se dá conta. E são coisas, pode ser coisas boas e coisas ruins. E quando é coisa ruim, gente, é muito difícil, porque tudo vai ser a mesma coisa. Quando eu me dei conta na situação, no início eu ficava com raiva, que não sei o que ele fez isso, aquilo, ficava com raiva, ficava chateada, reclamava comigo mesmo o tempo inteiro, me sentia suja, me sentia usada, me sentia tudo isso. Mas depois, quando eu fui me dando conta aos pouquinhos do que realmente foi acontecendo, aí a minha autoestima foi acabando, minha autoestima foi despencando, a minha autoestima geral, não é só de aparência, mas ao geral. Aquela questão de, caraca, mano, eu não tive a capacidade nem de escolher uma pessoa legal para ser próxima de mim, entendeu? Então, é essa a reflexão do vídeo. Às vezes a gente sai de um relacionamento, ou às vezes a gente nem tenha começado um relacionamento ainda, mas a gente tá naquele auge de vou conhecer pessoas, vou sair ficando com todo mundo sim, que não sei o quê. Mas a gente não busca a maturidade emocional, a maturidade
conosco, sabe? Antes disso acontecer. Eu achava que eu dizer para todo mundo que eu conhecia que eu não queria nada sério, de que se você tá querendo coisa séria, não é comigo que você tem que conversar, eu achava que isso já era o meu colete, que isso já iria me proteger das situações que provavelmente eu iria enfrentar. Mas depois eu percebi que não, né? Que eu permiti que as coisas ficassem mais intensas, eu permiti criar esse sentimento, nem que fosse o mínimo possível dentro de mim, e por isso eu meio que tive uma conexão com essa pessoa. E que quando eu senti que para mim era uma coisa e para outra pessoa não valia de nada, aí eu me dei conta e eu fiquei muito magoada, entendeu? Então essa situação para mim até hoje é uma coisa que eu penso assim, se eu pudesse voltar atrás, eu da primeira vez que ele tinha falado que não queria mais nada, tudo mais, eu ia me dar conta da situação e tudo bem. Acabou, gente, acabou e é a vida que segue, entendeu? Mas é essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Não fique buscando tapar buracos dentro de você, não fique buscando sair com um estilo de vida que você não sabe lidar, entendeu? Não fique buscando maneiras de você se satisfazer, de você buscar também, querendo ou não, afeto de outras pessoas, sendo que você não se dá esse afeto, sendo que você não se dá esse amor. Entendeu? Então, assim, eu não sei se esse vídeo eu consegui passar o que eu queria passar para vocês, mas esse aqui é praticamente a minha reflexão, sabe? Da gente se cuidar, da gente se amar também em primeiro lugar, pra gente não se rebaixar a essas situações, entendeu? Se você sabe lidar muito bem com essa coisa de você ficar com todo mundo e você criar sentimento ou não também, ok, ótimo pra você. Mas esse bate-papo é mais para pessoas que sabem que não conseguem lidar emocionalmente com essas coisas e que mesmo assim, muitas das vezes, vai lá e quer se enfiar em situação, entendeu? Então, uma coisa que eu te aconselho é: não entre nessas situações, que você vai sair muito machucada, que você vai sair muito pior do que você entrou. Porque sim, a nossa autoestima infla o nosso ego, infla quando a gente percebe que tem uma pessoa que olha pra gente e vê alguma coisa, nem que seja físico, essa é a verdade. Quando a gente está precisando, quando a gente só visa aquilo ali, infla o nosso ego, a gente acha que a gente está arrasando, está abalando, mas quando a situação acaba, é 3 vezes pior que fica tudo, entendeu? Então, se você se identificou com alguma coisa nesse vídeo, coloca aqui nos comentários que eu também vou adorar saber da sua experiência. Coloca aqui embaixo também qual é o seu pensamento sobre isso, sobre essa questão de as pessoas ficarem com quem elas quiserem e tudo mais. Como eu falei, eu concordo até o ponto que a pessoa tenha a maturidade dela saber lidar com todas as situações, quando acabar. Entendeu? E uma só, se ela der surto, minha filha, pra mim eu já não concordo. Já não concordo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aqui também. E eu vou deixar alguns vídeos aí também na descrição do vídeo pra você não deixar de assistir. Beijão, gente. Até o próximo vídeo.